reúne todo mundo para cá. Que aí acho que fica melhor, não fica espalhado. A gente consegue transmitir a mensagem mais claramente, né? Irmãos, vocês gostam daqueles bancos de lá, eu não sei porquê. O vento... Eu sempre gostei desse lado de cá, mas quando é no sábado, tá todo mundo para lá, né? Quase ninguém sentado para cá. Para cá, né? E a gente tem o nosso banco preferido, tá? A gente tem nosso banco preferido. Em toda igreja tem um banco preferido. A minha avó, na igreja católica, o banco dela preferido parecia uma gota d'água pingada no banco. A gente foi crescendo até um dia que a gente aprendeu qual era o banco dela na igreja. Então, a gente tinha que chegar cedo para pegar o banco dela na igreja, né? Enfim, irmãos. Irmãos, a mensagem de hoje vocês já leram esse livro aqui? Já leu? Quem já leu esse livro aqui? Já leu, né? Eu gosto muito desse livro. Eu acho que quase todo mundo deve ter esse livro, né? Ele é um livro pequeno, mas muito rico para a nossa vida. Já é a terceira vez que eu estou lendo esse livro. E cada vez que a gente lê, a gente aprende muito mais com ele, né? O autor dele é o pastor Alessandro Bulhões. Então, não tem como não aprender com o pastor, né? E a mensagem de hoje vem falando sobre: é possível a gente ser perfeito? E aí eu pergunto para vocês: é possível a gente ser perfeito? Não? Aqui não, né? Não, né? Ser perfeito, não, né? A gente vai descobrir hoje se é possível ser perfeito ou não, né? Vamos baixar nossa frente e vamos conversar com nosso Deus. Querido Jesus e amado Pai, nós te damos graças e glórias ao teu nome, ó Deus, porque tu nos traz a tua presença, Pai. Te pedimos que o teu poder, o teu Santo Espírito possa estar conosco agora, nesse momento em que iremos abrir a tua palavra, que podemos compartilhar, Senhor Jesus, do teu evangelho, e que a gente possa realmente, ó Deus, aprender a fundo, Senhor Jesus, sobre a tua vontade, sobre a nossa vida, ó Pai. Nos conduza, tira toda a distração da nossa mente, que a gente possa estar aqui nesse momento de compartilhar, Senhor Jesus, da tua lei, da tua mensagem. É isso que nós pedimos em nome do teu doce amado Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Tem como a gente distribuir? Cada um fica com um texto. São 4 textos. E aí, eu queria que um abrisse lá em Gênesis 5, 24. Opa. Deixa eu só encontrar aqui. Gênesis 5, 24. Outra pessoa em Gênesis 6, 9. Outra pessoa em Gênesis 17, 1. E Salmos 116, versículo 9. Encontraram aí? Encontraram? Amém, né? Irmãos, eu tenho uma amiga minha que ela era da Igreja Batista Ágape. E ela não está mais indo na igreja já faz um tempo, né? E aí eu cheguei a comentar com ela esses dias se ela estava levando os filhos dela, né? Porque ela ia quando ela não tinha filhos, né? Se ela estava levando os filhos dela, e ela disse que não estava levando, não estava indo mais na igreja. E aí eu perguntei dela por que ela não voltava, né? Porque, vamos falar como a gente fala, né? Eu estou fazendo tudo certinho, eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não roubo, eu não adultero, então por que não está indo para a igreja, né? E aí ela falou assim: eu já fui muito longe para eu voltar. Eu falei assim: mas como assim foi muito longe para você voltar? Ela falou assim: não, eu estou muito distante de Deus, tudo que eu já fiz, Ele não vai me perdoar. Não é possível voltar mais para a igreja. E assim, irmãos, muitos de nós, às vezes, temos esse questionamento de achar assim: eu já fui longe demais, ou eu não sou digno de estar na igreja, não há possibilidade mais para mim de salvação. Pode passar aí a casa, por favor? É um questionamento que a gente faz, né? Fala ali, né? É um eco na multidão.
Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas você já pensou. A gente já pensou muitas vezes o seguinte: o que eu estou fazendo na igreja? Porque, mesmo eu na igreja, eu ainda cometo erros. A gente se questiona, irmãos, em relação a isso, né? O que eu estou fazendo na igreja? Olha como eu falei com meus filhos hoje. Olha como eu tratei o cara que eu fui lá no mercado comprar, né? Poxa, hoje, infelizmente, eu xinguei. Ah, hoje eu olhei para quem eu não deveria olhar, porque eu sou uma pessoa comprometida, né? Hoje eu questionei se realmente Deus existe. E aí, então, você chega nessa situação de pensar: o que eu estou fazendo na igreja? E esse questionamento faz muitas pessoas saírem da igreja, irmãos. E qual é esse questionamento? Eu não sou perfeita. Então, por eu não ser perfeito, Deus ele não me aceita. Então, não tem sentido eu ficar lá. Eu nunca vou ser perfeito para conseguir realmente a salvação. Porque se a gente for olhar, de fato, para a questão dos mandamentos, da palavra de Deus, tem muitos critérios de obediência, não tem? E todos nós já pensamos o seguinte: meu Deus, nunca vou conseguir fazer tudo isso daqui. Se a gente olhar só para os 10 mandamentos, irmãos, é possível a gente se salvar? Não é. Um dia eu cheguei para a Dona Antônia e eu falei assim: Dona Antônia, hoje eu entendi o que é a graça de Deus. Aí eu falei assim para ela: eu entendi que a graça de Deus é o porquê a gente vai se salvar de verdade. Porque lá nos 10 mandamentos fala o seguinte: não levantar falso testemunho contra o teu próximo. E o que mais a gente faz? Eu acho que é o pecado mais recorrente, irmãos, que nós fazemos. De todos os 10 mandamentos, a gente tenta cumprir todos eles. E eu acho que é o mais fácil: não matar, não roubar. Porque além da lei de Deus, ainda tem a lei do homem. Então a gente já sabe que tem uma punição para ela. Não adulterar. Mas o não levantar o falso testemunho contra o nosso irmão, isso é o mais difícil. E aí eu falei para ela: aí é que vai entrar a graça de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a gente acaba nunca parando de falar mal do outro. Porque vocês sabem que a gente tem aquela conversa assim, do nós como crente, né? Poxa, o fulano está passando por isso, é? Que pena, né, menino? Fulano. Aí começa, né? Eu vou orar pelo fulano. Não vai, irmãos, a gente não vai orar. A gente só quer saber de fato o que é que o fulano está passando. A gente não está interessado realmente no problema do nosso irmão, muitas vezes. A gente só quer saber o que está acontecendo ali. A gente pergunta, mas só para saber o que está acontecendo. Não é porque a gente realmente quer orar por aquele irmão. Eu não estou falando que isso aqui acontece com a gente. Eu só estou falando que em questão do falso testemunho, acontece muito isso. Nas igrejas e até dentro de casa mesmo. Até com os nossos familiares. Né? Acontece muito isso. De a gente falar assim: tua prima está com isso, teu tio está passando por aquilo. A gente fica querendo saber o que é. É para ajudar muitas vezes? Não, não é para ajudar. É só para saber. Pode passar aí, Cássia. E, afinal, o que é a perfeição para Deus, né? E aí eu queria que alguém lesse lá em Gênesis 5, 24. Quem abriu Gênesis 5, 24? Isso. E quem está com Gênesis 6, 9? Andava com Deus. E aí, lá em Gênesis 17, versículo 1. Quem lê aí para a gente? Ser perfeito. E Davi, lá em Salmos 116, versículo 9.
Pode ler, irmão. Isso mesmo. Vocês observaram aí uma frase principal que tem em todos esses textos? Qual é? Andaram com Deus. Irmãos, eu acho que apenas Enoque que não é registrado que ele caiu. Mas se a gente for olhar para Noé, Noé se embriagou. Não é isso? Aí a gente olha para Davi, Davi adulterou, matou. Não foi isso? E aí a gente vê Abraão. Abraão, com medo, lá em terras estranhas, mente para Faraó e diz que Sara não é mulher dele, que Sara é irmã dele, né? Ou seja, ele não teve fé o suficiente, sendo que ele se tornou o pai da fé. Então ele também caiu diante de Deus. Mas todos esses homens, Deus falou que eles eram perfeitos, porque eles andaram com Deus. Interessante, né? Então, é possível a gente ser perfeito? É possível a gente ser perfeito. Por quê, irmãos? Porque o que é a perfeição para Deus? A perfeição para Deus é a gente, mesmo diante da queda, a gente continuar tentando. Deus, ele vê o nosso esforço de tentar continuar no caminho dele. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à queda, mesmo em meio ao pecado, a gente continua com ele. Porque mesmo Abraão, depois de não ter tido fé, ele se tornou o pai da fé. Davi, mesmo adulterando, mesmo mentindo e mesmo matando, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele tinha arrependimento no coração dele. Noé, a mesma coisa. Apenas Enoque que não vai ter registrado na Bíblia que ele caiu. Ou seja, o que a Bíblia vem dizer para a gente é que até mesmo aquele que não cai quanto que cai, todos eles, se andar na vontade de Deus, se andar com Deus, é possível ser perfeito, né? Pode passar aí, Cássia. Pode passar. Ou seja, né? A integridade bíblica não é ausência de queda, é permanecer no relacionamento, né? É interessante, irmãos, porque uma coisa curiosa que tem na vida da gente é que a gente acha que cumprir regras da igreja, né? Seguir a liturgia da igreja, você servir na igreja, isso que é o mais importante para Deus, né? É a religiosidade que é o mais importante para Deus. Mas, na verdade, o que é mais importante para Deus é que a gente tenha um coração disposto a obedecer. Porque se eu não estou disposto a obedecer à vontade de Deus, não adianta nada do que eu faço na igreja. Isso daqui não vai funcionar para eu alcançar de fato a minha salvação, né? Isso não é sinônimo de perfeição para Deus, o servir, né? E a diferença da visão humana para a visão divina é que na visão humana a gente tem uma competição de comportamentos. Por que uma competição de comportamento? É um disfarce, é uma máscara, é uma armadura que a gente cria, né? A gente foca em ser perfeito e nunca errar, entre aspas, mas a gente sabe que todos nós erramos. E a gente serve, mas é um fardo, é um peso. Por quê? Porque existe julgamento por parte do outro. O que as pessoas fazem quando nós que somos evangélicos caímos diante daquelas pessoas que não são da igreja? Olha lá o crente. Viu? O que ele faz?
Uma vez o pastor Judivânio fez uma comissão com a gente e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Os primeiros a nos acusar e a nos condenar são os dentro da nossa própria casa. Porque são eles que conhecem mais a nós mesmos do que as pessoas da igreja. E o inimigo vai usar a eles justamente para nos apontar e dizer que não há possibilidade de a gente alcançar a nossa salvação. Irmãos, quantos de nós, o irmão aqui tem filho fora da igreja, né? Eu tenho meu esposo fora da igreja. Cada um de nós temos alguém da nossa família fora da igreja. Toda vez que nós caímos, eles são os primeiros a falar assim: desse jeito que tu é crente? Olha a tua ignorância. Ou então, quando o desespero bate na gente, fala assim: desse jeito que a senhora acredita? Essa fé é sua? Que quando as coisas acontecem só já se abala? Ou seja, eles são os primeiros a nos acusar, né? Mas a visão divina, o foco dele é relacionamento. É perfeito, é quem anda com Deus. E o fardo, ele não existe, ele é leve. Por quê? Porque Deus, ele está com a gente, né? E quando a gente olha para a cruz, Deus, ele não está procurando pessoas impecáveis, ele está procurando pessoas rendidas. No instante que você olha para a cruz e diz: Jesus, eu te amo, sem ti a minha vida não faz sentido, o passado é apagado e ele assume a nossa culpa. No livro, o pastor Bulhões, ele conta uma história bem engraçada. Quando ele casou, ele disse que desde pequenininho ele não come mamão. Desde pequenininho ele não comia mamão. Quando ele casou, eles foram para a noite de núpcia na casa deles mesmos, ele e a esposa dele. Aí quando ele acorda, tem um mamão inteiro em cima da mesa dele. Aí ele senta na mesa, ela corta o mamão, dá uma banda para ele e fica com uma banda. E ele fica olhando para aquele mamão. Aí ela falou assim: você não gosta de mamão? Aí ele: gosto. E comeu o mamão. Quando foi no outro dia de manhã, ele acordou. O que tinha em cima da mesa? O mamão. Aí ele falou assim para ela: você gosta de mamão, né, meu amor? Ela falou assim: na minha casa todo dia tem mamão. Os meus pais não deixavam eu ficar sem mamão. É a nossa fruta preferida. E eu quero botar esse costume aqui no nosso lar. Irmãos, ele falou. E ela falou para mim com tanta alegria, e ela falou assim: eu quero que você compartilhe desse mamão comigo todas as manhãs. Eu escolhi esse especialmente para você no mercado. Ele falou assim: por amor à minha esposa, pelos brilhos nos olhos dela, eu a passei a gostar de mamão. Mas eu nunca falei para ela que eu odiava o mamão. Ou seja, irmãos, por amor de fato que nós temos a Deus, mesmo aquilo que eu não gosto, eu vou fazer, porque eu amo a Deus. Amém, né, irmãos? Como é intrigante essa relação que nós temos com Deus. Mesmo aquilo que eu não gosto, eu tenho que fazer. E aquilo que eu gosto, eu passo a não fazer. E a gente vai lembrar de Paulo, né? Que Paulo vai dizer, né? Eu tenho espinho na carne, né? Aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Isso mesmo. Isso mesmo. O amor, ele faz você fazer com alegria o que antes parecia impossível, né? Abandonar hábitos, mudar atitudes e renunciar a vontades, deixar de ser uma obrigação. Você muda porque ama Jesus, demais para machucar o coração dele, né? Irmão, isso daqui é muito interessante. A gente abandona hábitos, né?
Não existe Bíblia, irmãos. Isso daqui parece ter uma frase clichê. Mas não existe uma Bíblia que alcance mais pessoas do que a nossa própria vida. Não existe. A gente já viu aqui o irmão Zezinho. Os irmãos aqui não conhecem, mas acho que agora em junho ele vem por aqui. O irmão Zezinho, ele era das gangues mesmo daquela época, de vender droga mesmo, irmãos. Da antiga lei. E da última vez que ele pregou aqui, ele falou que ele deu uma pisa no cão, né? Ele disse que deu uma pisa no cão. Ele foi dar um estudo bíblico, chegou lá o cunhado da mulher, disse que não queria, ele não ia entrar lá, porque ele também vendia droga, né? E ele falou que ele ia dar o estudo bíblico sim, e ele falou que não ia. Pois ele pegou uma perna manca e deu-lhe no cabra, e nunca mais o homem rejeitou o estudo bíblico. A mulher, a cunhada dele recebeu o estudo bíblico, né? E então, assim, hoje ele é um grande evangelista. Ele já deu muito estudo bíblico, prega bastante também. Então, assim, quem conhecia o irmão Zezinho de antigamente e olha para ele hoje, não reconhece. Principalmente se for ex da gangue dele, né? Não reconhece. Ou seja, o que foi isso? Deus transformou a vida dele, né? Eu não conheço os testemunhos de vocês, mas tem alguma coisa que com certeza algum familiar de vocês olhe para vocês hoje e fala assim: meu Deus, como não é mais aquela pessoa. Ela é uma pessoa diferente. Ela é uma pessoa transformada. Porque é o poder de Deus que muda a nossa vida, né? Mas isso mediante a obediência que nós temos em relação a Ele. E, continuando aqui, irmãos. Ele fala que ele foi levar a esposa dele para comprar um sapato, e a esposa dele ficou na dúvida de qual sapato que ela escolhia, né? E aí ele falou para ela assim: vê o que você quer levar, né? Aí ela falou assim: qual você gostou? Ele falou: eu gostei dos dois, mas vê o que você gostou realmente. E ela falou assim: não, eu vou levar aquilo que você quer que eu leve, né? Porque se te faz feliz, é esse que eu vou levar. E ele disse que ele se sentiu tão tocado com aquilo, que ele falou assim: vamos levar os dois. E aí ele comprou os dois sapatos, né? E o que ele quis dizer com isso? Que quando a gente faz a vontade de Deus, né? A gente obedece à vontade de Deus realmente, a gente não fica em posições de escolha. A gente só fica na posição de obedecer realmente a Deus, né? E a gente pode observar que tanto Noé, como Davi, né, como Abraão, como Enoque e tantos outros, eles se tornaram perfeitos porque eles decidiram realmente obedecer à vontade de Deus. É difícil, irmãos? Com certeza. Quantas vezes alguém talvez nos machucou, nos xingou, nos feriu, e a nossa vontade era de revidar. Eu falei para vocês na igreja aqui algumas vezes que na pandemia, né? A pandemia, irmãos, ali foi a prova de quem tinha fé, irmãos. De verdade. Ali foi para ver. E aí, irmãos, eu já falei isso daqui, mas eu vou falar para vocês que não sabem. Eu fui a primeira, acho que, pegar Covid lá em casa. Eu trabalhava na associação. Aí eu saí de casa do trabalho mais cedo, porque já estava com uma suspeita de eu estava com Covid lá na associação, então eles me mandaram, passar fora para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, a dona Tea me olhou assim, já desconfiou. Ela já desconfiou. Aí ela falou assim, que ela chama meu marido de Deco. Deco, por que a Jéssica chegou cedo em casa hoje? Aí ele já conhece ela. Nada não, mãe. Vá para lá, vá. Aí eu passei. Aí ele, o que foi? Ela, o que foi, Deco? Fala logo. Ela está com Covid, é?
Aí ele falou assim, tá com suspeita. Gente, a dona Antônia entrou, ela já voltou com um pano enrolado aqui. Ela já voltou com o pano enrolado aqui. Mas o mais legal era o testemunho lá em casa. Que ela falava assim, ó, antes de eu pegar Covid na mesa, ela falava assim, eu confio em Deus, eu não tenho medo não, se essa doença vir, a minha confiança está firme em Deus, graças a Deus, eu não vou me abalar, porque eu estou firme em Deus, né? Deus vai nos proteger, não vai dar nada certo, não vai dar nada errado não, se Deus quiser, ninguém vai pegar essa doença aqui. Aí, eu só tinha um Benício lá em casa. A primeira coisa que ela fez foi pegar o Benício lá da minha casa. Vai dormir hoje aí não, tá? Ele não vai dormir hoje aí. Aí eu falei assim, mas se for pegar Covid, ele já não pegou? Porque ela tinha o tempo da incubação, né? Não vai dormir hoje aí não, vai dormir comigo, meu filho, vai dormir comigo. Sabe como ela dormiu, irmãos? Ela dormiu de máscara perto do menino. Ela dormiu de máscara perto do menino. E não dormiu direito à noite. Porque quem dorme de máscara, irmãos? Não dorme. Aí ela esqueceu uma hora, foi lá na minha janela para falar não sei o que comigo no sofá. Sem máscara. Quando ela lembrou que ela estava sem máscara, irmão do céu, ela pegou a camisa dela e começou a falar assim. Aí o meu marido falou assim, não sei que festa que a mãe tem. Tu viu o que ela falou lá na mesa, né? Que ela disse que estava com a fé inabalável. Eu falei, estava. Eu não sei nem se é do grão da mostarda. Mas ela estava com uma fé inabalável. Então, irmãos, para finalizar. É nesses momentos que realmente Deus ele nos põe à prova. E Ele vê realmente qual é o nosso posicionamento em relação a Ele. A nossa fé em relação a Ele, né? De realmente obedecer e fazer a vontade dEle. Não é fácil, irmãos, para um pai de família falar assim, eu não vou trabalhar no sábado com o risco de ele perder o seu único sustento. O irmão Leno teve desempregado esse final do ano passado. E teve uma hora que meio que desespero bateu nele. Ele falou assim, irmão, vou ter que trabalhar no sábado mesmo. Porque eu tenho 4 filhas, mulher, como é que eu vou manter? E eu falei para ele assim, teu seguro já acabou? Ele falou assim, não, ainda tem 2 parcelas. Eu falei, então te acalma, homem, que uma hora vai aparecer o trabalho. E graças a Deus, Deus abriu a porta, ele não trabalha no sábado. O homem sai 4 horas da tarde, irmãos. Na sexta-feira sai 3. Já pensou? Glória a Deus, né? Irmãos, agora para finalizar. Quando a gente está andando com um menino pequeno, a gente anda mais rápido que eles, né? O que acontece com eles? A gente está carregando o menino, daqui a pouco a gente está vendo, o menino é arrastado já, né? Às vezes ele dá umas tropeçadas, só falta a gente cair junto. Ou então quando a gente vê, ele está arrastando o menino mesmo, coitado, puxando ele, tentando andar rápido, porque eles não conseguem acompanhar a gente. Mas a mão dele solta da nossa? Não solta, irmãos. Não solta de jeito nenhum. Fica firmes. A gente tem que ser igual esses meninos, irmãos, com Deus. A gente pode tropeçar, a gente pode rastejar, mas a gente não pode soltar da mão de Deus. Porque só segurando na mão dele, assim como esses homens seguraram, é que é possível a gente encontrar a perfeição. Cair, todos nós vamos cair. Falhar, todos nós vamos falhar. Errar, pecar, todos nós em qualquer momento. Não existe ninguém perfeito aqui. Mas existe quem é perfeito e por meio dele a gente alcançar a nossa perfeição. E a perfeição a gente alcança na tentativa de continuar andando com ele, assim como os pais da fé também andaram. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos cantar a música Usa-me dos Adoradores? Pai, nós somos gratos mais uma vez a Deus, porque o Teu Espírito se fez presente aqui, Senhor Jesus, em nosso meio, e podemos compartilhar da Tua palavra, Deus.
Que o teu Santo Espírito, Senhor Jesus, continue nos instruindo, Deus, continue nos conduzindo a te obedecer e a fazer a tua vontade, ó Deus. Não permita, ó Deus, que o inimigo venha nos acusar, Senhor Jesus, e tirar de nós a esperança da vida eterna e de um dia morar contigo nas mansões celestiais, Pai. Mas que a gente venha, ó Deus, ter a convicção e a certeza a cada dia, ó Deus, de que o Senhor vem preparando morada para todos nós, de que segurar nas tuas mãos, Senhor Jesus, é o melhor meio de permanecer em ti, Pai. Te pedimos, ó Deus, que a tua bondade se derrame sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, e que a tua doce graça, Senhor, continue nos alcançando, ó Deus, para permanecermos fiéis e obedientes aos teus caminhos, ó Deus. Nos instrui e nos capacita para a proclamação do teu evangelho, Pai. E te pedimos, ó Deus, que nos faça discípulos, ó Deus, teu, Senhor Jesus, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas, Senhor, para ti, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos que o Senhor continue conosco ao longo dessa semana, Senhor Jesus, que ainda segue, e desde já nos prepare para receber o teu santo sábado, Senhor Jesus, que vem em breve, Pai. Te pedimos que continue cuidando da família da tua igreja, derramando tuas bênçãos sobre cada lar, Senhor Jesus, sobre cada família, e fica, Senhor Jesus, com todos aqueles que se encontram distante dos teus caminhos, ó Deus, que eles possam ser resgatados novamente para o teu aprisco, Pai. É isso que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.